E revendo a análise combinatória, nós temos 3 itens aqui para a gente dar atenção, que são permutação, arranjo e combinação. Como é que eu vou saber diferenciar esses itens? Então, aqui tem um resuminho e a gente tem o número de objetos é igual ao número de posições. Se o número de objetos for igual ao número de posições, é permutação. Se não for, é um arranjo. No caso, se a alteração da ordem dos objetos gera uma nova situação, se gerar uma nova situação, é arranjo. Se não gerar uma nova situação, é uma combinação. Vamos ver isso na prática com algumas questõezinhas que eu trouxe aqui. Então, vejam aí. Numa brincadeira, 6 crianças fizeram uma fila indiana. A quantidade de maneiras que elas podem ficar em fila são 6 crianças. Então, o número de objetos é igual ao número de posições? São 6 crianças e vão ocupar 6 posições. Sim. Se sim, é permutação. Então, a gente tem um caso de permutação. Então, como são 6 crianças, eu vou ter uma permutação de 6, que é 6 fatorial. Então, permutação de 6 vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Permutação de 6 vai dar exatamente 720 maneiras. Então, a alternativa é... Vamos ver o segundo exemplo aqui. O quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 seleções: Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. O número de maneiras distintas que podem ter os 3 primeiros lugares. 3 primeiros lugares. Eu tenho 4 itens que vão ocupar 3 lugares. Então, o número de objetos é igual ao número de posições? Não, eu tenho 4 itens, eu tenho 4 seleções que vão ocupar apenas 3 lugares. Então, se o número de objetos não é igual ao número de posições, não, eu posso ter arranjo ou posso ter combinação. Então, para saber, eu ainda venho mais essa perguntinha. A alteração da ordem dos objetos gera uma nova situação? Então, vamos imaginar aqui, se eu tenho aqui primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, Cuba, terceiro lugar, Rússia. Quando eu fizer primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, Rússia e terceiro lugar, Estados Unidos, é diferente. Então, eu tenho o quê? A alteração da ordem dos objetos gera uma nova situação? Gera sim. Se sim, eu tenho um arranjo. Então, eu vou ter um arranjo, são 4 seleções tomadas 3 a 3, porque são os 3 primeiros lugares. Então, eu posso fazer pela fórmula, ou posso fazer pela maneira prática que eu já mostrei. Então, a gente começa com esse número 4, e esse 3 indica quantos números eu vou decrescendo. Então, eu tenho 3 números, 4 vezes 3 vezes 2, 1, 2, 3 números. 4 vezes 3 vezes 2 vai dar exatamente 24 maneiras. A alternativa A. A outra questão diz assim: uma classe é formada por 10 alunos. Deseja-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação dos discentes da escola. A quantidade de maneiras que podemos fazer a escolha é: eu tenho 10 alunos e vou escolher 3. Ou seja, o número de objetos é igual ao número de posições? Não, eu tenho 10 alunos e desses 10 eu vou escolher 3. Então, não pode ser arranjo ou pode ser combinação. Então, eu preciso fazer essa perguntinha ainda. A alteração da ordem dos objetos gera uma nova situação? Então, vamos imaginar. Se gerar uma nova situação, sim. Se não gerar uma nova situação, é combinação. Então, vamos ver aqui. Imagine que eu peguei os alunos A, B e C. Se eu pegar os alunos B, C e A, eles não são os mesmos alunos? Não é a mesma comissão? Então, eu não tenho diferenciação. Então, vai ser um caso de combinação. Então, eu tenho aqui, combinação, são 10 alunos e eu vou escolher 3. Combinação de 10 tomados 3 a 3. Então, 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Combinação de 10 tomados 3 a 3, então eu vou desenvolver até chegar em 7. 10
9, 8, 7 fatorial, sobre 3 vezes 2 vezes 1, 10 menos 3, 7 fatorial. Cortei, cortei. 3, eu posso cortar aqui com esse 9, então 9 dividido por 3 dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10 vai dar 120. Ou eu poderia ter feito da maneira prática, combinação de 10 tomados 3 a 3. Eu vou começar com 10 e vou usar 3 números desses. 10, 9, 8. 3 números, 1, 2, 3, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 3 vezes 4, 12 vezes 10, vai dar exatamente 120.